Olá, aqui é o Célio e este é o canal Teriquerica. Sou o Charlie, sou o coordenador e fundador da Missão Rama. Esta fita faz parte do guia de práticas de vocês e, em particular, esta fita número 3 trata especificamente sobre abertura e encerramento de reuniões. O que são aberturas e encerramento de reuniões? É algo extremamente simples. O trabalho da Missão Rama, o trabalho em grupo, obviamente envolve muita gente, a presença de muita gente. Consequentemente, quando agregamos estas pessoas interessadas em participar em grupos, estes grupos são compostos por pessoas de diferentes origens, formações, cregos, costumes, hábitos. E, obviamente, a miscelânea, a heterogeneidade é extremamente grande. O objetivo de um trabalho em grupo é procurar não somente discutir temas ou se informar, aprender, trabalhar, desenvolver-se, como também criar uma dinâmica dentro do grupo, dentro desta estrutura, em que as pessoas passem a conhecer-se, passem a entender-se, passem a respeitar-se mutuamente. E para isso também é necessário que exista uma disciplina, um esquema de trabalho que facilite esta condição, esta oportunidade de entrosamento. Além do mais, também ocorre que todas estas pessoas vêm de diferentes atividades diárias. Quando as pessoas se reúnem, seja uma vez por semana, 2 vezes por semana ou mais, elas estão vindo à reunião de uma atividade profissional, de uma atividade esportiva, de uma atividade social, familiar. Então, vem com uma série de ideias, coisas na cabeça. Para abaixar a bola, como diríamos em bom português, né? Para deixar o ambiente agradável, deixar um ambiente propício para o trabalho, a gente estruturou dentro da nossa atividade que chamamos de aberturas e encerramentos de reunião. Aberturas e encerramentos é algo extremamente simples, como já coloquei. O que significa? Simples. Quando o grupo chega, se reúne numa casa, seja onde for, numa atividade de campo, até numa saída, numa prática, num acampamento ou na mesma reunião, nós abrimos o trabalho. Essa abertura do trabalho implica num pequeno exercício, um exercício que tem por objetivo relaxar, aliviar nossas tensões, deixar, obviamente, as preocupações para trás e fazer com que todos os elementos envolvidos coloquem a cabeça, o coração, o desejo, a vontade no trabalho que vai se desenvolver dali para frente. Então, isso significa que todas as pessoas passam a fazer um pequeno exercício na intenção de harmonizar-se. A abertura para nós é exatamente isso, a harmonização, uma forma pela qual todo mundo vai tentar aliviar a sua tensão, suas preocupações, suas ideias, suas coisas, e a partir desse momento as pessoas passam a colocar a cabeça naquilo que realmente importa e interessa, que é o trabalho em reunião, seja em campo, seja onde for. Então, em que consiste uma abertura? Existem infinitas maneiras de abrir uma reunião, existem infinitas maneiras de relaxar, existem infinitas maneiras de aliviar as tensões dos pensamentos. Nós sugerimos algumas. Uma delas, na verdade, que é a mais utilizada, a mais usual, implicaria que todo mundo na reunião, de preferência, se sentasse no chão. Inclusive, isso é uma prática muito comum dentro do nosso trabalho. Evitamos sentar em cadeiras, poltronas, esse tipo de coisa. Acostumamos as pessoas a sentar um pouco no chão, contato com a terra, realmente, num nível mais humano, mais humilde. Isso é muito importante também. Procuramos que todo mundo se nivele, todo mundo fique no mesmo nível. Porque uma pessoa em cima, outra pessoa embaixo, uma sentada, outra embaixo, muitas vezes acaba sendo psicologicamente um reflexo de um isolamento, acaba sendo muitas vezes um reflexo de uma não participação. A pessoa que justamente vai para um canto, outra vai para outro, outra vai para, sei lá, uma cadeira, outra vai para o chão, para uma poltrona, o que for, demonstra a falta psicológica de um desejo de integração. Então, vamos começar a psicologicamente também trabalhar esses aspectos.
vamos começar a procurar um entrosamento, uma aproximação. Então, procuramos justamente todo mundo sentar no chão, todo mundo no mesmo nível, todo mundo colocado na mesma posição, e obviamente a gente procura sempre a posição semiloto. A posição semiloto, como vocês já viram nas fitas anteriores, é muito simples: perna aqui, uma em cima da outra, fácil, fica realmente colocado numa posição ereta, palmas em cima dos joelhos, fecha os olhos naturalmente, e o coordenador do grupo, ou o instrutor que se encontra em visita, ele fará a abertura da reunião. Como que será feita essa abertura da reunião? Simples: ele colocado em posição, quem realmente tiver muita dificuldade de se colocar numa posição de semiloto ou uma posição de loto, pode realmente ficar com as pernas cruzadas, também na mesma posição, ou fechando as mãos ou as mãos abertas. Recomendamos deixar as mãos abertas colocadas em cima dos joelhos. E como que será feita a abertura? O coordenador, ou a pessoa que estiver realmente responsável pelas atividades do grupo, que for indicada pelo grupo como ser realmente o elemento de intercâmbio, o contato entre os instrutores, entre nossos grupos, etc., ou uma pessoa que seja da escolha de todo mundo, isso realmente independe, o grupo é soberano dentro das suas atividades, dentro do que ele predispõe ou dispõe. Então, uma pessoa automaticamente será, ou inclusive vocês podem regressar até isso, uma pessoa fará a abertura. Como será essa abertura então? Simples: todo mundo em posição, colocados, olhos fechados naturalmente, tronco ereto, posição de pernas cruzadas ou pernas em semiloto, palmas em cima dos joelhos. Vamos procurar então relaxar, isso faz parte então já da abertura. Vamos procurar relaxar, vamos soltar a nossa mente, vamos procurar nos colocar em paz. Vamos deixar todas as coisas para trás. Tudo isso que eu estou colocando é parte da abertura. Então, volto a repetir: vamos fechar os olhos, aliviar nossos pensamentos, deixar nossa mente em paz. Todas as coisas do dia a dia ficaram para trás. Agora estamos num novo momento. Estamos agora entre nós, aqui reunidos. Então, vamos procurar respirar fundo. Respirar fundo, inspirando profundamente, preenchendo os pulmões, retendo por um instante, exhalando lentamente. Vamos aliviar nossas tensões, vamos aliviar nossas preocupações, vamos deixar todo o dia a dia para trás. Vamos elevar nossos pensamentos ao espaço. Vamos procurar nos integrar com o universo. O universo e nós somos uma coisa só. Estamos em paz. Estamos tranquilos, estamos calmos, estamos em harmonia com tudo aquilo que nos rodeia. E em respeito ao universo, em respeito ao poder profundo da criação, em respeito a tudo aquilo que existe de bom e de importante no mundo a ser feito, em respeito a nossos guias maiores, a nossos mestres, a nossos mentores, a nossos guias extraterrestres, vamos então dar por início às atividades de hoje. Muito bem. Isso aqui é uma forma de você poder fazer uma abertura, é uma forma de você procurar encontrar um nivelamento, um relaxamento, aliviar as tensões. Existem infinitas maneiras de você poder fazer isso. O grupo, vocês, cada um de vocês, podem fazer diferentes formas. Mas temos que procurar que a abertura, assim como o encerramento, visem relaxar todo mundo e principalmente deixar muito claro o propósito também que nos une. O propósito que realmente nos traz esse tipo de trabalho. O encerramento, na verdade, acaba sendo uma decorrência, acaba sendo uma consequência daquilo que vocês ouviram agora. O encerramento é simplesmente da mesma forma que se faz. Procurando relaxar, aliviar nossas tensões, nos esquecermos de todas as diferenças que houveram agora ao longo do trabalho. Vamos procurar novamente levar nossos pensamentos ao espaço e procurar nos relaxar. Vamos integrar-nos ao universo, o universo e nós somos uma coisa só. Estamos em paz. Respirar novamente, inspirar profundamente, reter por um instante e exalar lentamente. Vamos aliviar nossas tensões, tudo ficou para trás. Agora vamos continuar novamente nossa vida. Vamos tentar lembrar tudo que foi de importante para nós ao longo deste trabalho e levar efetivamente para a nossa vida. A partir desse momento, tudo que passou conosco, tudo que tivemos nesse momento tem sido importante, é importante e continuará a ser importante. Aproveitaremos isto em nosso benefício para crescer, para nos tornarmos úteis e para levar nossa vida de uma forma sadia, de uma forma proveitosa, de uma forma que acabe tendo um sentido real pelo fato de existirmos hoje. Então, respeito profundo ao poder maior da criação, ao universo, nossos guias,
damos por encerrados os trabalhos de hoje. Muito bem, essa é uma forma de encerramento. Vocês podem fazer da mesma maneira, vocês podem automaticamente alterar alguma coisa. Isso não é rígido, isso não é um padrão exatamente, não. É assim que se faz, ipsis litera, palavra por palavra, vírgula por vírgula, não. Vocês podem automaticamente fazer qualquer alteração, modificar um pouco, como realmente o grupo se sentir melhor, ok? Abertura e encerramento é importantíssimo para quê? Para que o grupo tome consciência do seu compromisso e do que está fazendo ou está a fazer naquele momento, a realizar. Uma reunião é um momento no qual todo mundo decide trabalhar em prol de si mesmo, do mundo, da vida, do universo e dar as suas vidas um sentido maior, ok? Abertura e encerramento não é uma brincadeira, abertura e encerramento não é uma futilidade, abertura e encerramento não é uma baboseira, não. É uma forma de ter presente um compromisso e de entender de que somos parte de algo maior e como sendo parte de algo maior temos uma função também maior, já que tanto o universo quanto nós estamos vinculados, ok? Muito obrigado, gente. Então, damos continuidade à nossa fita e temos outras coisas também para discutir daqui para frente. Muito bem? Continuidade então ao nosso trabalho. Essa fita agora também engloba o assunto meditação. Vocês receberam provavelmente o anexo número 3, no qual nós falamos sobre meditação. Bom, meditação na verdade é algo extremamente importante e algo que muitas vezes não é bem compreendido e muito menos bem aproveitado. Por quê? Porque meditação, mas a gente pensa que é simplesmente o ato de ficar em semiloto, plantar bananeira, sei lá, fazer qualquer coisa e deixar a mente fluir de uma forma assim completamente aleatória, livre. Mais ou menos, mas meditação não é exatamente isso. Meditação é uma técnica, meditação é uma forma pela qual o ser humano, a criatura pensante, inteligente e sensível, consegue penetrar em determinados níveis de conhecimento e ter inclusive a percepção de determinadas informações e conhecimentos também. Na verdade, a meditação ela se divide em dois tipos fundamentais. A meditação estabilizadora, que nós conhecemos basicamente por concentração, e a meditação propriamente dita, ou seja, a meditação clássica, a meditação mesmo. Então, vamos separar dois tipos de meditação. A primeira, a meditação convencional, a meditação clássica, a meditação oriental, a meditação verdadeiramente. O que é a meditação? A meditação é a capacidade que o indivíduo tem de poder usufruir dos seus conhecimentos, inclusive poder extrair de si mesmo conhecimentos que estão inclusive contidos no inconsciente, conhecimentos inclusive que estão contidos no interior de si mesmo. Durante séculos, diferentes orientações místicas, esotéricas, inclusive filosóficas orientais, vêm empregando a meditação. A meditação é uma técnica pela qual o indivíduo consegue se libertar dos seus processos de racionalização consciente. É um método pelo qual evitamos que o nosso racional passe a interferir com a evocação, com a saída, com a manifestação de determinados conhecimentos que se encontram contidos no nosso interior. Como que funciona a meditação? É simples. Quando você deseja trabalhar em cima de uma ideia, normalmente empregamos a palavra, vou meditar a respeito de algo. O termo meditação acaba sendo muito confundido com o sinônimo de reflexão. Reflexão não é meditação. Embora muitas pessoas o confundam, meditar não é reflexão. Meditar não é ter uma atitude reflexiva. Não. Meditar é algo completamente diferente do que uma simples e vulgar reflexão. Porque dentro do âmbito da reflexão, você vai ter o processo de racionalização. O que quer dizer isso? Que quando você vai refletir em cima de alguma ideia, de alguma dúvida, de alguma informação, o que for, você vai racionalizar em cima daquilo. Ou seja, você vai pegar aquela informação, aquela dúvida, você vai ficar trabalhando em cima dela de uma forma racional. Você vai ficar analisando, ponderando, avaliando. Você vai ficar se abstraindo, evocando, vinculando ou não informações, conhecimentos ou aportes
que têm diferentes origens, inclusive até escritos fundamentados, etc. Então você vai atuar racionalmente em cima daquilo. Isso é reflexão, não é meditação. O que é meditação? Meditação é o fluxo, é a liberdade da evocação do conhecimento livre. O que quer dizer isso? É fácil. Por exemplo, nós temos um problema. Imaginemos que nós temos um problema a respeito, por exemplo, sobre a vida, algo bastante interessante. Eu quero refletir sobre a vida. O que eu faria então? Eu faria uma série de análises racionais sobre o que a vida é, como ela começa, como ela termina, quais são os seus fundamentos históricos, biológicos, sociais, políticos, etc. Se for o caso com relação à vida inteligente, não é verdade? Isso seria uma reflexão. Então, como seria uma meditação a respeito da vida? Muito simples. Eu ficaria numa posição confortável, de preferência, novamente, volto a colocar sempre a posição semiloto, uma posição realmente bastante agradável, tronco ereto, né? Eu ficaria numa posição tronco ereto, palmas em cima dos joelhos, olhos fechados naturalmente, e como é que passaria a meditar? Na minha mente, eu vou começar a eu vou começar a repetir mentalmente a dúvida sobre a vida, mentalmente, sobre a vida. E eu vou deixar que minha mente naturalmente consiga emitir pensamentos, sensações. E eu vou ficar atento exatamente a esses pensamentos e essas sensações sem procurar racionalizá-los. Então, o que eu estou fazendo na verdade? Eu estou trabalhando dentro de um processo psicológico de estímulo-resposta, para ser bastante objetivo. O que quer dizer isso? Eu estou estimulando minha mente, estou estimulando o meu ser, estou estimulando a mim mesmo a trabalhar em função de um estímulo dado. Eu estou emitindo um estímulo que seria a dúvida com relação à vida como um todo relacionado ao ser. Então, minha mente, automaticamente sensibilizada, tocada pelo estímulo, vai começar a puxar do seu interior arquivos, informações que estão inclusive contidas no próprio inconsciente. Informações que estão contidas bem no interior e até esquecidas pelo consciente e pelo racional. Então eu vou me permitir a oportunidade de sondar, né, de buscar, procurar no âmago, no interior, bem no profundo interior de mim mesmo, um grande volume de informações e conhecimentos que se encontraram perdidos pelo racional e pela memória, porque eu estou resgatando no meu interior tudo aquilo que se encontra de alguma forma arquivado. Também isso me permite evocar sentimentos, sensações, percepções, talvez que em algum momento da nossa vida acabaram marcando e que se vincularam diretamente a esse conceito. Então, meditar é a possibilidade de fluir algo do teu interior, do teu ser, do que existe contigo em você. Informações, inclusive, que provavelmente você nem tem percepção, nem conhecimento que elas existam. Então, meditar é a capacidade de termos a evocação livre de um conhecimento de alguma forma adquirido, ou de uma impressão inconscientemente adquirida. A meditação é a capacidade pela qual nós conseguimos investigar, conhecer ou até achar respostas de uma forma completamente livre, descomprometida e não racional. Por exemplo, vocês devem lembrar que o próprio Albert Einstein, ele encontrou a sua famosa fórmula, teoria da relatividade, é igual a mc ao quadrado, né? E essa energia é igual a massa por aceleração ao quadrado. Ele encontrou a resposta da sua fórmula, isto é, das suas formulações, no caso, através de um sonho, através de um estado de completa e total inconsciência, teoricamente. Ele estava dormindo quando de repente acordou e na sua mente se encontrava formulada a resposta. Como isso aconteceu? Exatamente, de alguma maneira ele conseguiu penetrar no seu inconsciente e seu inconsciente agregou novas informações ao seu racional. E através disso ele conseguiu chegar a determinadas peças que faltavam e que estruturaram, obviamente, a resposta final. Então, em nosso interior existem canais, formas, conhecimentos e informações que nosso consciente, nosso racional desconhece e que a gente tem condições de puxar. Isso é completamente diferente de registros acásticos, de qualquer outro tipo de fonte externa de informação. Não estamos falando disso. Estamos falando do que existe em nosso interior, da grandiosidade, do grande poder
que todos nós temos e podemos vir a obter através deste exercício. Então, esta é a meditação clássica, esta é a meditação que nós podemos utilizar como tradicional. Agora, a concentração, o que nós chamaríamos a meditação estabilizadora, já é um pouco diferente, porque ela é contemplativa, ou seja, que a meditação estabilizadora é o que nós podemos chamar da meditação contemplativa. Essa é uma grande diferença fundamental entre a meditação clássica e a meditação, então, estabilizadora ou concentração. Qual é? Enquanto na meditação tradicional, meditação clássica, a gente pega o assunto, né? Por exemplo, a vida, como tínhamos falado, e a pessoa só repete mentalmente sobre a vida, ou o tema em que está trabalhando, ela repete várias vezes mentalmente isso e deixa a mente fluir. Enquanto que na meditação estabilizadora ou concentração, você vai procurar, ou a pessoa vai procurar, continuamente pensar no assunto e evitar que qualquer tipo de pensamento que não esteja vinculado ao trabalho, isto é, a questão, venha a interferir. Então, podemos observar o seguinte: meditação estabilizadora ou concentração é procurar o foco, é canalizar diretamente o foco de trabalho, o foco de meditação. É quando você canaliza, ou quando você procura canalizar diretamente o ponto de atenção em cima da questão em que você está trabalhando, ou seja, em cima da questão que está te perturbando. É importante destacar que a meditação clássica, ou a meditação tradicional, né, a meditação oriental, que nós estávamos reportando agora há pouco, a qual nós estávamos reportando agora há pouco, é o tipo de meditação livre, isto é, pegamos o foco do assunto, isto é, a questão, repetimos mentalmente e deixamos nossa mente fluir, deixamos nossa mente trabalhar, deixamos nossa mente evocar automaticamente, naturalmente, as respostas a este estímulo dado, como nós colocamos agora há pouco. Então, o estímulo é a questão, vem a resposta evoca, sai de nós automaticamente por um processo de associação. O que quer dizer isso? Que, evidentemente, o estímulo, isto é, o ponto, o elemento que está instigando, que está cutucando, né, está de alguma forma associado conceitualmente, através de valores, diferentes aspectos, a informação que faz parte da gente, o conhecimento adquirido, as impressões contidas, e automaticamente, em função disso, está havendo a evocação, a resposta imediata. Você bate, tem automaticamente a resposta, exatamente igual. Então, no caso da meditação tradicional, você tem um estímulo, você coloca o estímulo e a mente, todo você flui na procura de responder à altura. Porém, no caso da meditação estabilizadora ou a concentração, já o processo é um pouco diferente. Como é diferente? Como eu coloquei agora há pouco, você dá o estímulo, só que você procura continuamente manter o estímulo latente, você continua mantendo a questão direcionada. E se tua mente, ou a mente do grupo, durante o processo de trabalho, começa, por exemplo, a vida, estou preocupado com a vida, quero saber qual é o sentido da vida, qual é a razão da vida, tenho que pagar a empregada, vem na minha mente, amanhã, puxa, deixa a torneira aberta. Não. Então significa então que você está dispersivo, você não está trabalhando diretamente o foco. Então você tem que procurar trazer a mente sempre ao ponto de trabalho. E para isso você vai ter que ter um grande esforço. Então a concentração procura disciplinar radicalmente, busca disciplinar radicalmente a nossa mente, busca dar à nossa mente uma orientação, busca à nossa mente dar um foco de trabalho, busca canalizar nossa potencialidade, nossa atenção diretamente ao ponto de interesse. Procuramos continuamente focalizar e manter na mira o objeto de estudo, de trabalho. Então a concentração é fundamental para dar à nossa mente um ordenamento, uma disciplina, uma linha de trabalho. O que é mais importante? A meditação ou a concentração? Ambas são importantes, mas a concentração é mais importante porque é base para a utilização da meditação. A meditação só pode decorrer naturalmente dentro de um processo tradicional quando existe já uma concentração, isto é, quando a mente já foi disciplinada. Ou seja, quando a mente já trabalhou dentro de um processo ordenado e está habituada, está acostumada a direcionar sua linha de percepção, quando está orientada
identificar e manter-se coerente com aquilo que ele foi incumbido, aquilo que lhe foi dado, aquilo que lhe foi solicitado, a meditação tradicional é consequência automática. Mas, enquanto que a mente se mantém anárquica, extremamente independente, autônoma, completamente indisciplinada, dificilmente você conseguirá ter uma boa meditação, uma boa meditação tradicional. E obviamente concentração não existe nenhuma. Então a concentração é pré-requisito para que exista, obviamente, uma meditação corretamente desenvolvida. Então deixemos bem claro, e isso aqui é extremamente importante, que é de grande valia, de grande valor, que as pessoas aprendam a concentrar-se, isto é, aprendam a entrar dentro de um processo de meditação estabilizadora, por isso o nome inclusive estabilizadora, procura estabilizar a nossa mente, para automaticamente passar para um processo de meditação tradicional. Existem vários exercícios, existem várias formas, nós procuramos que vocês pesquisem, que vocês se informem, que procurem realmente vários tipos de exercícios. Existem N fontes que permitirão isso. Mas é importante que fique bem claro para vocês de que é condição sine qua non, é condição básica, é pressuposto que para que exista uma correta meditação, a meditação estabilizadora, por isso chama-se concentração também, esteja já dominada. Porque aquelas pessoas que dizem, eu vou fazer uma meditação, planta uma bananeira, ponta a cabeça, fica em semiloto ou em loto, fica lá, e nunca na sua vida fizeram uma concentração, dificilmente vão conseguir uma correta meditação. Por quê? Porque a mente estará indo para um lado para outro, N coisas estarão fluindo automaticamente ao mesmo tempo. A mente não terá condições, e muito menos estrutura, para conseguir se canalizar, para conseguir trabalhar disciplinadamente, ordenadamente e atingir a sua meta. Uma mente disciplinada não é uma mente racional, mas é uma mente que está estruturada numa linha de trabalho e canalizou para si prioridades. Racionalização não é priorização. Você tem que automaticamente dar à tua mente uma linha de trabalho, você tem que procurar dar à sua mente um caminho, um rumo ordenado. Então, é fundamental que para que nós tenhamos um processo de desenvolvimento, que nós tenhamos um processo de descoberta, exista um ordenamento, exista uma linha, exista um processo, exista uma disciplina. A gente nunca poderá chegar a algum lugar se não segue uma linha reta, não é verdade? Então, da mesma forma, nós não podemos procurar entender uma série de coisas, transcender interiormente, se nós não colocamos a nossa mente dentro de uma linha de trabalho, dentro de um ordenamento, dentro de uma disciplina. Então, para poder ingressar dentro do campo paranormal, para nós podermos trabalhar dentro do campo de descobertas interiores e exteriores, temos que seguir um ordenamento, temos que seguir uma linha, temos que seguir um processo. Acho que para nós podermos nos desenvolver, temos que ter a capacidade e a condição de orientar nosso esforço numa linha organizada, ordenada e disciplinar. A concentração traz como objetivo fundamental dar à nossa mente uma disciplina de trabalho, dar à nossa mente uma série de prioridades, convencer a nosso interior, a nossa mente, de que é necessário trabalhar de uma determinada forma, que é necessário trabalhar dentro de um determinado ordenamento, e que para podermos descobrir, entender e conhecer outras coisas, é extremamente importante que a nossa mente esteja convencida de que esse é o melhor caminho, e esteja submetida ao nosso desejo, à nossa vontade, porque a nossa mente, infelizmente, é completamente autocrática, ela que determina, ela que faz, independente do nosso racional e da nossa vontade. Nós, infelizmente, nós não temos domínio perfeito da nossa mente, pelo contrário, nossa mente que faz e desfaz à vontade. O nosso consciente tem uma ínfima percepção do que nossa mente carrega, do que nossa mente contém. Então, a concentração, o processo de concentração, a meditação estabilizadora procurará nos oferecer justamente isso, descobrir os nossos potenciais e, complementariamente, através da meditação tradicional, poderemos vir descobrir justamente o que está contido em nós e termos uma ideia completa, ou pelo menos muito mais ampla, do que nós verdadeiramente somos, ok? Ela é muito interessante e fundamental para o controle da nossa mente, porque ela busca a disciplina, na verdade. No caso, por exemplo, da meditação tradicional, nossa mente flui, né? Ela trabalha sozinha, ela é anárquica,
ela é totalmente independente. Nós trazemos a dúvida, trazemos a questão e nossa mente flui, ela se libera completamente. No caso, por exemplo, da concentração, não. Nós procuramos sempre manter o foco. Então, nós tentamos, obviamente, interferir racionalmente dentro do processo, claro. Mas nós estamos dentro de um processo de reflexão, porque a reflexão é dirigida, ela extrapola, ela se projeta, nos concatenamos, etc. Não. No caso da meditação estabilizadora, nós vamos sempre buscar o foco, nós vamos procurar o ponto. No caso, por exemplo, meditar a respeito da vida, se minha mente começa a se mandar para os profundos da Mãe Joana, isto é, num outro assunto que não tem nada a ver com relação à vida, não, eu vou focalizar, eu vou trazê-la novamente ao ponto. E se dentro deste processo de meditação se emite alguma ideia em particular que me é interessante, eu vou começar a canalizar o foco da minha atenção diretamente a este ponto que está surgindo. Então, nós basicamente devemos realizar trabalhos de concentração e trabalhos de meditação em períodos vários, ou seja, em tempos variados. Nós poderemos tranquilamente fazer uma meditação de 15 minutos ou uma concentração de 15 minutos e poderemos fazer talvez até um trabalho de meditação tradicional por uma meia hora, 45 minutos. Mais do que isso, realmente não é necessário. Agora, concentração propriamente dita, ela tem que ter realmente intervalos bastante curtos. A capacidade de concentração do ser humano, ela é extremamente limitada. A capacidade de concentração do ser humano tem realmente um pico em torno de 15, 20, 25 minutos máximo, dependendo realmente do tipo de pessoa. Um período maior do que isso realmente é desnecessário. Exercícios sobre concentração existem vários, nós recomendamos alguns. Há um exercício de concentração extremamente interessante, que inclusive também é utilizado para outro tipo de desenvolvimentos. Ou seja, que ele se desdobra. Essa experiência, por exemplo, é bastante simples. Vocês podem colocar, por exemplo, uma vela acesa, né? Ou seja, uma vela com a chama, num quarto escuro na penumbra, colocam essa vela à sua frente e vocês podem, por exemplo, colocar um espelho à sua frente, né? Ou seja, o espelho, nós temos o espelho aqui, a vela aqui e você na continuação, né? Nós temos o espelho, a vela e você. Então o que acontece é, você vai olhar sua imagem refletida no espelho e tentar se fixar atentamente a sua imagem. Você vai perceber de que é difícil manter a atenção continuamente em cima da sua figura. Então, fique fazendo esse exercício, que é um exercício que procura disciplinar a sua atenção. Ou seja, visa disciplinar a sua capacidade de concentração. Quando você procurar fazer um exercício de meditação, um tradicional, um esquema realmente de meditação propriamente dita, você vai observar que sua mente é extremamente indisciplinada, sua mente é extremamente anárquica. Porque você se coloca um assunto, eu quero meditar sobre a vida, o que vai acontecer agora. Então eu me concentro, parto na posição, palmas nos joelhos, tal, e de repente minha mente, eu estou me repetindo mentalmente, sobre a vida, professor, sobre a vida, tal, minha mente saiu para trazer e evocar o jogo de futebol, que tem que pagar a empregada, que deixar a luz acesa, que as crianças têm que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo, que o chefe me falou outro, que amanhã tem que ir para o escritório, tem uma reunião. Então vou ver que de repente minha mente acabou extrapolando a ideia e se mandando para trazer à tona, né, informações ou pendências que não tem nada a ver com aquilo que realmente eu me propus. Realmente, a nossa mente, ela é extremamente indisciplinada. Por quê? Porque nunca ninguém de nós parou para treinar nossa mente para chegar a algum lugar. Por exemplo, um caso interessante. Você hoje olha para o relógio, amanhã você tem que acordar às 6 horas da manhã, impreterivelmente, porque você tem um compromisso. Você tem que amanhã dar um pulo para uma reunião, você tem um compromisso extremamente sério, você não pode faltar, você não pode perder a hora. De jeito nenhum. Então, você vai para a cama, olha para o relógio o tempo todo, fala, meu Deus do céu, coloca o despertador, fica extremamente preocupado e tenta dormir. Aí, de repente, minutos antes do despertador tocar, você acorda, dá um pulo na cama, olha para o relógio, faltavam alguns minutos para o despertador tocar e realmente você acordou antes até da hora. O que significa isso? A nossa mente,
tem a capacidade de guardar minutos, segundos, milésimos de segundo para acordar exatamente no horário, se não até antes, pelo menos. Então, se nossa mente é capaz de poder guardar para si, cronometradamente cada instante, para permitir que nós estejamos atentos no momento que realmente não seja importante, imagine então o que a mente não pode fazer se orientada, se treinada, se preparada para isso. Então, realmente, o que nós procuramos fazer através da meditação e da concentração é preparar as potencialidades da nossa mente e depois, esta capacidade de ser envolvida, focalizá-la em determinadas experiências, determinados fenômenos. A paranormalidade, como nós vamos ver mais adiante em outras fitas, ela tem como objetivo dar ao homem, à criatura, ao ser pensante e sensível, a capacidade de crescer, de se expandir, não somente a nível de conhecimento, mas a nível de percepções, a nível de captar sinais, informações e conhecimentos que farão sua vida muito mais útil e o farão compreender o próprio sentido da vida. Então, nós procuramos, através da meditação e da concentração, treinar nossa mente para atingir outros níveis de sensibilidade. Então, observem bem que se nossa mente é capaz de guardar um relógio com minutos, horas, segundos em nossa mente e fazê-lo uma realidade no dia seguinte, imagine então o que a mente não é capaz de fazer no que se refere a outro tipo de fenômenos e experiências. A meditação e a concentração têm esse objetivo. Aprender a meditar corretamente nos abre a porta para nós mesmos, nos abre a porta ao nosso interior, nos abre a porta para nos conhecermos verdadeiramente e ver o que existe dentro de nós. E a concentração, ou seja, a meditação estabilizadora, nos permite aprender. Através da meditação estabilizadora, da concentração, nos é permitido aprender. Por quê? Porque aprendemos a focalizar, aprendemos a observar, aprendemos a perceber com maior profundidade e conseguimos canalizar nossa mente para aquilo mesmo que nos é necessário. E não entramos dentro do processo de dispersão, de distração, de perda. Há um grave problema hoje em dia a nível de ensino, a nível de aprendizagem, porque a distração, os elementos que interferem dentro do processo de aprendizagem, dentro do circuito de aprendizagem, são inúmeros. Então, a concentração hoje é realmente algo extremamente importante. E somente é possível através do treino, através realmente de exercícios. Nós recomendamos ao grupo para que o grupo pesquise, para que o grupo corra atrás de outras informações. O que Rama oferece não é necessariamente a verdade. Não, nós não oferecemos verdades. Nós oferecemos questões, perguntas, interrogantes e algumas alternativas. O objetivo de Rama não é oferecer respostas, mas sim caminhos para a obtenção de resultados. Rama não tem a verdade nem pretende ser a verdade. Rama pretende ser um caminho comprometido com a verdade, com a seriedade e, obviamente, com resultados. Nós não estamos aqui defendendo bandeiras, se uma é melhor, outra é pior, nós somos os melhores, somos os piores. Não, nós estamos comprometidos com você, estamos comprometidos conosco para aprender, para crescer, para dar à nossa vida um sentido real, um sentido profundo, um sentido universal. Não um sentido que está atrelado a interesses, poderes ou exigências ou vaidades. Não. O homem busca descobrir qual é o sentido prático, o sentido real da sua existência. Nós não temos verdades. Nós não temos a verdade. Estamos procurando, única e exclusivamente, entender quem somos, para onde vamos, por que estamos aqui e o que nós temos verdadeiramente a desenvolver. O que estamos aqui procurando, o que estamos aqui realmente trabalhando é entender qual é a razão pela qual existimos nesse exato momento. E se existimos nesse exato momento porque temos uma razão muito grande, muito importante a ser descoberta, a ser levada. Rama é um compromisso com a verdade, mas uma verdade que não está contida em livros, não está contida em pessoas, está a ser descoberta, está a ser entendida, a ser compreendida. Estamos trabalhando em função realmente do mundo, da vida, do universo, da razão da existência, da nossa consciência, das nossas potencialidades, das nossas possibilidades. Rama é um processo que está comprometido com o conhecimento, com a descoberta. Nós não temos nada aqui
que está vinculado a uma corrente, a uma orientação. Nós não estamos aqui para endossar ninguém, não estamos aqui para dizer que fulano está certo, ciclano está errado e o outro talvez, quem sabe, pode ser. Não, nós estamos aqui para sermos algo único, algo diferente, algo particular, algo próprio. Estamos aqui para ser a possibilidade, um caminho alternativo de uma descoberta maior. Como nós não temos compromisso com nada, também não temos compromisso absolutamente em provar nada. Queremos conhecer, queremos saber, queremos entender. E lembre bem então de que Rama é um processo, Rama é uma oportunidade, Rama é um trabalho. Estamos dentro de um trabalho, então, procurando descobrir, entender e talvez ao longo encontrar respostas extremamente profundas. Respostas estas que são temporárias, são parciais. Por quê? Porque estarão vinculadas ao momento pelo qual nós passamos, ao instante da nossa descoberta e do nosso conhecimento hoje. Amanhã tudo poderá ser diferente. Ok? Lembre-se bem então de que meditar é algo extremamente importante, concentração é algo extremamente importante, reflexão é algo extremamente importante, mas as três são coisas completamente diferentes. Meditar é o pensamento livre, meditar é a capacidade de deixar nosso interior fluir, nossa mente fluir dentro de um processo disciplinado. A concentração é o processo disciplinado pelo qual indagamos, aprendemos, procuramos inclusive canalizar nossas potencialidades. É o processo pelo qual focalizamos o ponto a ser descoberto, o ponto a ser questionado e onde aprendemos, onde puxamos, onde exaurimos aquilo que realmente venha a nos interessar. Então é a capacidade de direcionamento e um caminho de ida e volta, ou seja, é a procura e a descoberta. No caso, a reflexão, volto a repetir, é a procura da informação, é o raciocínio, é a análise, é a extrapolação do conhecimento por diferentes fontes. Ok? Inclusive elementos até externos a nós, inclusive pessoas também. Muito bem? Então deixo para vocês um trabalho a ser desenvolvido, pesquisem bastante porque é extremamente importante. Como falo, o Rama não tem compromisso absolutamente com nada, nem com ninguém, e o nosso desejo é descobrir, a fim de contas, qual é a verdade, o que é de bom, de prático, de conteúdo, de tudo aquilo que o homem até hoje já herdou da sua história e de tudo aquilo que existe hoje, ok? Até mais então e vamos continuar com o nosso trabalho.